Olá, amigos, estamos iniciando mais um quadro Pioneiros de Luz. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber o pastor Josué de Castro. Obrigado por ter aceito o convite, pastor. Prazer, Ana, estar aqui com vocês. Que bom. A gente vai conhecer um pouquinho da história do pastor e eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua família, pastor. Onde o senhor nasceu? Seus pais eram adventistas? Como foi sua infância? Então, quando eu nasci, faz pouco tempo atrás, em 1960, dia 24 de outubro, meus pais moravam ali no Capão Redondo, perto do antigo Iaê. E a nossa família, nós somos 6 irmãos, na verdade agora 5, o mais velho já faleceu. E meu pai e minha mãe já eram adventistas quando eu nasci. Então eu nasci numa família cristã, né? Com os princípios da Bíblia, com as orientações de Deus sobre a nossa vida, e tivemos assim um tempo muito abençoado em família. O crescimento dos irmãos, a convivência, foi um tempo muito agradável, muito que a gente tem inclusive saudade. O senhor é o mais novo dos irmãos? Eu fui mais novo durante 11 anos, eu fui caçula, eu até me aproveitei bem desse tempo, né? Que os irmãos mais velhos não podiam nem olhar feio para mim, que eu já gritava pro meu pai, mas depois eu acho que eu paguei tudo quando veio o meu irmão mais novo, o caçulinha de fato. Que legal. Qual é o nome de seus pais, seus irmãos? O meu pai é Emanuel Castro Ribeiro de Castro, a minha mãe é Júlia Nemete de Castro, meu pai de origem lá do Maranhão, minha mãe de origem húngara, os pais dela eram húngaros, né? Meu irmão mais velho, José de Ribamar Souza Castro, depois João Roberto de Castro, Janete Esther de Castro, Jane Miriam de Castro, aí venho eu e depois o Júlio César de Castro. Que legal. Pastor, e como chegou a mensagem adventista até a sua família? Na verdade, a minha mãe, os pais dela já eram adventistas, né? Quando vieram da Hungria, inclusive vieram por causa de alguma questão de perseguição religiosa, né? Vieram para o Brasil, se conheceram aqui e se casaram. E o meu pai, quando ele veio do Maranhão, né, ele se encontrou com a minha mãe, e aí ele se engraçou com a minha mãe, e a minha mãe disse assim: olha, eu não posso namorar com você, não posso me casar com você se você não for da minha mesma fé. Ele diz: não seja por isso. E aí ele começou a tomar os estudos bíblicos e se batizou e se tornou um adventista do 7º dia e permaneceu fiel até o dia da morte dele. Que legal, pastor. E quando que o senhor começou a ter interesse pela Bíblia, em se batizar? Eu posso dizer que eu sempre, assim, eu tive um interesse muito grande pelas coisas de Deus, assim, não é? Eu gostava muito de cantar, né? Gostava de estudar a liçãozinha da escola sabatina. Eu me lembro quando era juvenil, tinha inspiração juvenil. Eu gostava de ler a inspiração juvenil, eu gostava de ler a lição. Então, e estar na igreja, o ambiente da igreja era sempre um ambiente muito especial, muito esperado, né? Com os nossos amigos, com as coisas que aconteciam ali, com as nossas participações. Então, eu fui crescendo com esse gosto pelas coisas religiosas, pelas coisas de Deus. E aí, quando foi no batismo da primavera, dia 26 de setembro de 1970, né, eu fui batizado na cidade de Garça, perto de Marília, onde nós morávamos, no interior de São Paulo, né? Quem nos batizou foi o pastor Valdemar Rodrigues da Silva, que na verdade estava substituindo o pastor Rui Câmara, que era o nosso pastor distrital, mas havia feito uma cirurgia. Então, o pastor Valdemar que fez o nosso batismo lá em Garça. E eu me lembro que o batistério era assim no chão, né? Então, eu tinha o púlpito, quando tinha o tempo de batismo, tirava o púlpito, né? E aí estava ali o batistério, e o batistério acontecia no chão, ali no chão ali da frente da plataforma na igreja. Interessante, pastor. E como foi sua educação? Você estudou em escola adventista? Quais são as memórias que você tem da escola? Eu estudei na Escola Adventista, lá em Marília, chamada Escola Adventista Criancinhas Felizes. Era numa sala onde funcionavam as 4 séries juntas. E eu me lembro muito bem desse tempo, foi muito, muito gostoso a convivência com os nossos amigos, com as professoras. E
E aí, dali, eu fui estudar numa escola pública, que nós nos mudamos para mais longe da escola, e naquela época a gente ia sozinho para a escola, né, de bicicleta, a pé. Hoje em dia os pais levam e buscam as crianças e tal. E aí estudei o 4º ano em escola pública, e até a 8ª série em escola pública. E aí, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, Ele me levou para o IAE. Eu recebi uma bolsa para ser um bolsista, estudante bolsista, né, industriário, e eu fui para lá para fazer o curso de contabilidade. E de 76 a 78 eu fiz o curso de contabilidade lá no antigo IAE, hoje Unasp São Paulo. Pastor, como é que era o IAE nessa época? Era muito diferente de hoje? Quais são as suas lembranças lá do colégio? Quanto tempo o senhor ficou lá no IAE? Eu fiquei no IAE 7 anos no internato. O IAE era diferente de hoje no assunto dos arredores, né? Então, ao redor ali do colégio havia aquele campo, aquele pasto da Superbom, onde ficavam as vacas ali do colégio, tinham as matas, né, dali da Superbom e do bosque, né? E, é claro, assim, aparentemente, quando eu cheguei lá, não haviam assim as calçadas, era ainda de terra, depois ficou muito mais bonito e tal. Na época que eu cheguei não tinha ainda o prédio da Faculdade de Teologia, do seminário e outros prédios mais novos que tem lá, mas foi um refúgio para mim, né? Cheguei lá com 15 anos, eu estava vindo de um ambiente não muito bom de trabalho, onde eu trabalhava lá no Jaraguá, em São Paulo, e parece que Deus me tirou assim, sabe, com a mão e me colocou no IAE, um lugar de refúgio, e foi extraordinário, né? Então, mais do que o lugar, a parte física em si, era a convivência da gente, né? Com os amigos, com coral na escola, os professores. Então, foi um tempo muito rico na minha vida, e eu agradeço muito a Deus e à igreja pela oportunidade que me deram de eu poder estudar como bolsista dos 7 anos que eu fiquei lá, estudei 4 anos como bolsista. Que bênção, pastor. E quando veio o desejo para fazer teologia? Então, quando eu fui para fazer o curso de contabilidade, eu tinha uma ideia bem estabelecida de que eu queria fazer educação física, né? Eu gostava, ainda gosto muito de esportes, e eu tinha assim uma boa impressão de um professor de educação física chamado Edson, e aí eu coloquei no meu coração que eu acho que eu gostaria de fazer isso. E aí quando eu cheguei no IAE, lá haviam 2 semanas de oração por ano, né? Acho que até hoje é mais ou menos assim. E eu assistia a semana de oração de manhã e de noite. E eu comecei a perceber que eu gostava muito de ouvir sermões. Eu não tinha essa percepção. E eu comecei a falar, nossa, me questionar assim positivamente, dizendo, nossa, eu gosto muito de assistir sermão, de ouvir sermão, né? E eu ia de manhã, ia de noite, eu ficava muito empolgado. E aí eu comecei a me envolver com a música, comecei a cantar no Coral Homens do Rei, depois com alguns quartetos e tal, e me envolvendo muito nessa parte religiosa, né? E aí eu acho que o Senhor foi me chamando através das semanas de oração, e quando chegou do 2º para o 3º ano, eu já comecei a comentar que talvez eu fizesse teologia, mas eu não tinha certeza, né? E aí, orando, buscando, quando chegou no final do ano, eu fiz o vestibular para o curso de teologia. Mas eu não tinha certeza, não é, de que esse era o caminho. E aí, essas certezas vieram no decorrer dos anos, né? Quando nós começamos a ter as aulas de teologia, as coisas, e eu falei, nossa, eu estou gostando muito dessas aulas. Eu entendi, olha, eu acho que você está no caminho certo. E quando chegou no 4º ano, especialmente quando a gente saiu para fazer um estágio na igreja, né? E aí a gente pôde sentir mais de perto
perto, pregando, atuando, visitando, dando estudos bíblicos. E aí eu tive uma confirmação do meu chamado e entendi que era aquilo que Deus queria que eu fizesse para o resto da minha vida. Que lindo, pastor, que lindo. Queria ouvir então agora o contato que o senhor teve com a sua futura esposa. O senhor conheceu ela no colégio? Como foi a paquera? Então, eu conheci a Noeli no IAE, ela fazia enfermagem, enquanto eu fazia teologia. E assim, nós cantávamos juntos no coral Carlos Gomes, mas assim, eu não tinha muita proximidade com ela, até que um dia foi interessante que havia um pretendente dela e uma pretendente minha, que os dois estavam fazendo um programa de Calvário, sabe, Semana Santa e tal, e eles pensaram, acho que por questões pessoais, vamos convidar o Josué e a Noeli, não é, para cantarem e tal, e aí eu não conhecia direito a Noeli e tal, aí começamos a ensaiar e tal, eu tocava algumas posições do violão e quando ela começou a cantar eu falei, nossa, que voz linda, né? Que voz interessante e tal. E eu sei que aí começou o despertamento, né? Inclusive depois eu falei para o Flávio Santos, falei, Flávio, você conhece a Noeli? Ele falou, não conheço, mas já ouviu a voz dela? Já ouvi. E aí, passado um tempinho, era um programa no Salão de Atos, um programa de batismo, estava lotado e tal, de repente eu vi a Noeli entrando com Edson Cruz, que cantava muito, e o Flávio Santos no piano, e cantaram um trio. E foi lindo o que eles cantaram. E eu fiquei assim meio injuriado, entre aspas, né? Tipo assim, nossa, fui eu que descobri essa menina, eu que tinha que estar cantando com ela e não eles, né? E aí eu percebi que eu estava com interesse, né, em relação a ela. Aí depois nós nos aproximamos e continuamos cantando juntos. E no final do 4º ano de teologia, nós noivamos e no dia 28 de junho de 1983 nós nos casamos. E nós temos 2 filhos, José de Castro Filho, que ele é psicólogo para tentar entender o pai, e o Jonatas Porto de Castro, que ele é economista para tentar ajudar o pai, né? E temos uma netinha chamada Clara, ela tem 5 anos, e essa é a nossa família. Que bonito, pastor, que bonito. E quando veio o chamado então para o senhor trabalhar na obra, como é que foi? O senhor já esperava? Para onde o senhor começou? Sabe, Alan, houve uma coisa diferente. Quando chegou no 4º ano, surgiu uma ideia de, ao terminar o curso, de ir para os Estados Unidos. Eu tinha alguns amigos que estavam por lá, pastor Edson Romero, Valdecir Lima, outros que estavam por lá, e a gente tinha um outro amigo também, João Carlos Veiga, que estava pensando em terminar o curso e ir para os Estados Unidos. E aí eu tive como é que eu vou dizer assim, a petulância, né, de falar com o pastor Joel Sarli, que era o diretor do seminário naquela época, e eu fui falar com ele e falei, pastor, não precisa se preocupar com o chamado para mim, porque no final do ano eu devo ir para os Estados Unidos e tal, porque isso é um sonho que eu tenho já há algum tempo, quero estudar um pouquinho mais, aprender inglês e tal. Ele arregalou um olho e falou, mas porque todo quartanista quer um chamado, né? E eu estava dispensando, abrindo mão, né? Ele falou, é isso mesmo que você quer? Eu disse, olha, é isso mesmo que eu quero e tal. Ok. Só que eu havia começado a namorar com a Noeli em setembro do ano anterior, né? E aí o namoro começou a ficar bom. Quando chegou em julho, eu comecei a questionar, né? Em julho do 4º ano, será que eu vou para os Estados Unidos? Se eu for, eu vou perder essa menina? O que eu faço? Não sei o que, indeciso. E ali, pelo mês de outubro, eu decidi que eu ia ficar para casar com ela. E aí eu acabei nem voltando a falar com o pastor Joel Sarli.
E eu recebi um chamado para ser pastor da escola de Jardim Utinga, na Paulista Leste. Estavam começando com esse assunto de pastor de escola e eu fui chamado para lá em 1983 e aceitei o chamado. Deus foi bondoso, generoso comigo e começamos o trabalho em 1983. Que legal, pastor. Qual foram os outros desafios e lugares onde o senhor passou no seu ministério? Olha, 6 meses depois, eu fui para o evangelismo. Trabalhamos no evangelismo na Paulista Leste com o pastor Luiz Gonzaga Leite. Depois recebi um chamado para ir para a Voz da Profecia, para cantar no Quarteto Arautos do Rei, e permaneci ali durante 12 anos. Nesse tempo eu fiz a faculdade de jornalismo, né, de comunicação social, um jornalismo lá na Escola Integrada de Comunicação L. Alonso. E aí, depois de sair do quarteto, eu fui para a Rede Novo Tempo de Rádio, ser gerente da rede, né, nacional. Na época tinham 23 emissoras e trabalhei ali antigamente era o SISAC, né, Sistema Adventista de Comunicação, que hoje é Novo Tempo, durante 2 anos, 96 e 97. E daí, em 98, recebi um chamado para Paulista Leste. E ali fiquei durante 8 anos trabalhando como pastor distrital. 4 anos no distrito de Vila Matilde e 4 anos no distrito do Belém. E aí, depois disso, eu fui para o ministério, liderar o Ministério de Mordomia, Saúde e Família, ali na Paulista Leste, e depois fui liderar esses mesmos departamentos na Paulista Central, onde eu me aposentei em fevereiro de 2021. Quando o senhor foi ordenado mesmo? Fui ordenado dia 16 de fevereiro de 1991, no Rio de Janeiro. E eu me lembro, pastor Roberto Rabelo foi o que fez o sermão de ordenação. Para nós foi um momento muito especial. E na época, pastor Fernando Iglesias, pastor Erlo Brown e eu fomos ordenados juntos, né? Cantávamos no quarteto, fomos ordenados juntos com alguns outros pastores também. E foi um fim de semana que houve uma inundação, uma chuva muito grande. E a gente pensou até que não haveria essa ordenação, mas foi um dia muito especial na nossa vida. Pastor, eu acredito que o senhor tem muitas histórias do seu ministério, mas eu gostaria de conhecer pelo menos uma história marcante do seu ministério na Voz da Profecia, esses 12 anos que o senhor trabalhou lá, que foi marcante e que descreve um pouquinho como seria esse período como cantor do Arautos do Rei. Então, como você falou, são muitas histórias, né? Muitas coisas que acontecem com a gente. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que eu entendo que o meu ministério inteiro, ele aconteceu por causa da graça do Senhor Jesus. Não foi por habilidade, não foi por talento, não foi nada disso. Foi por causa da graça do Senhor Jesus. Em todos os segmentos, em todos os lugares onde eu trabalhei, por todo o tempo. Foi graça, completamente graça. E ir para o Quarteto Arautos do Rei também foi por graça de Deus. Eu gostava muito de cantar e já cantava em alguns quartetos, tudo, tinha experiência, né? Mas quando eu olho para o teste que eu fiz as coisas, que eu falo, não, isso foi graça de Deus. E essa graça tem me acompanhado até agora, sabe? A generosidade de Deus, a maneira bondosa, misericordiosa com que Deus me conduziu foi uma coisa extraordinária. Então, na Voz da Profecia, nós pudemos ter contato com grandes multidões, né? Tivemos a alegria de cantar em praças públicas, na conferência geral, né? Em outros ambientes, em vários teatros, né? Ginásios, né? Muito grandes. E é uma troca muito, muito rica, muito boa, sabe? Com o público, com o povo. Mas nós tivemos oportunidade de cantar em hospitais, em casas, para pessoas terminais, sabe? E em tudo isso, entendendo que nós éramos apenas instrumentos, sabe? Na mão de Deus para conduzir uma mensagem. E às vezes,
pessoal, né, pensa arautos, né, arautos e não sei o quê, são importantes, são, né, e vem pedir autógrafo, é legal isso aí tudo, mas a gente sabe que nós somos arautos do rei, então nós somos os proclamadores do rei, então a importância é o rei, não somos nós. Então, nós tivemos muitas experiências no sentido de que as pessoas... Me lembro, por exemplo, que um dos meus primos, ele veio, falou assim, sabe aquela música Olha com Fé pra Cima, que vocês cantaram no disco Deus Quer Alguém? Eu disse, sei. Ele disse assim... Aquilo me trouxe de volta para Jesus, aquilo me trouxe de volta para a igreja, aquilo me trouxe de volta para o caminho certo. E assim, centenas de pessoas, sabe, dezenas de pessoas nos falaram, nos contaram essas histórias, né, mostrando como Deus havia utilizado o nosso ministério para que a gente pudesse ter essa alegria, né, de ver já um pouco do resultado do nosso trabalho. Que bacana, pastor. Qual foi, talvez, o maior desafio do seu ministério? O meu maior desafio, eu entendo que foi na época do CISAC, ali da Novo Tempo, que ali estava sendo estabelecido o trabalho, né? E todo o trabalho pioneiro, ele requer um esforço, um sacrifício, né? Às vezes não é bem compreendido, as coisas que a gente fazia, né, com muito sacrifício, às vezes não eram, né, tão reconhecidas. Então, para mim foi um maior desafio, mas foi importante também, né, para a gente poder crescer, né, poder ter uma visão do que a gente, de repente, não deveria fazer em algumas circunstâncias, né? Mas para mim foi o período mais desafiador, foi esse tempo do estabelecimento ali da Novo Tempo, na minha área da rede Novo Tempo de rádio. O senhor teve mentores, pastores que conduziram ou ajudaram em todo o seu ministério ao longo de alguma parte? Você sabe que o pastor Siloé João de Almeida, foi ele que, por acaso, mas eu acredito que foi por providência, ele que foi ao Jaraguá e foi almoçar lá em casa e me levou para o colégio. E através da influência dele eu também fiz a faculdade de comunicação na mesma faculdade dele, lá no Rio de Janeiro. E ele foi sempre muito amigo, uma pessoa que me incentivou muito, que me ajudou muito. Eu tenho uma gratidão profunda pelo pastor Siloé João de Almeida. Mas, Alan, eu gostaria de dizer que eu gostaria de ter tido assim, um mentor mais próximo, sabe? Eu hoje penso nisso, né? Eu imagino que eu poderia ter tido, eu deveria ter procurado, mas sabe, às vezes a falta de experiência, a falta de você não sentir claramente essa necessidade, não é que você não sentia, não sabia, de repente, que era esse um bom caminho, né? Eu poderia ter tido, não tive, mas tive bons amigos, bons pastores que me inspiraram, bons professores, né? Mas assim, como eu disse, o Siloé foi uma pessoa que me ajudou bastante, mas eu não tive um mentor que me acompanhasse durante a minha carreira, o meu ministério, e eu acho que isso me fez falta, né? Mas pela graça de Deus consegui sobreviver. Que bom, pastor. E como o senhor destacaria o papel da Noemi, sua esposa, Noeli, perdão. Noeli. O papel da Noeli, sua esposa e de sua família no seu ministério? Então, a Noeli é uma pessoa muito consagrada, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que, por exemplo, no tempo do Arautos, durante 12 anos, né? Eu viajei bastante e nós tivemos 2 filhos, os 2 filhos com 1 ano e 6 dias de diferença. E ela ficava muito sozinha para cuidar de 2 crianças, sabe? Uma estava nascendo, a outra estava com 1 ano.
com fralda, mamadeira, essas questões todas, eu viajando, e ela não tinha nem a mãe, nem parentes, ninguém que pudesse ajudá-la, ou uma pessoa que a gente pudesse pagar, né? Então enfrentou, mas nunca reclamou. E sempre me apoiou, né, em todo o ministério. Então era uma pessoa comprometida com o ministério. Quando os meus filhos nasceram, ela deixou de trabalhar, que ela trabalhava como enfermeira durante 6 anos, até os meninos poderem ir para a escola, e depois foi que ela voltou a trabalhar. Então eu sou muito grato a Deus por ter me presenteado com minha esposa, com a Noeli. Como eu disse, é uma pessoa muito querida, muito especial, né? Eu tenho uma gratidão profunda por aquilo que ela fez em relação a mim, né? Com certeza me ajudou a crescer, a me desenvolver, e também a dedicação dela ao ministério, a dedicação à família. Minha família como um todo também sempre me apoiou, meus pais, meus irmãos, os meus filhos me apoiaram sempre. Eu tenho uma profunda e eterna gratidão a eles por tudo que eles fizeram, as orações, né, que fizeram por nós, por mim, no ministério. Eu sou muito grato a Deus por isso. Amém, pastor. Como o senhor cuidou da sua saúde para se manter firme ao longo do ministério, com as dificuldades na caminhada? Você sabe que a gente, quando é novo, a gente não cuida tão bem da saúde, não é verdade? E você sabe que... Mas eu sou vegetariano. Quando eu fui para o internato, eu me tornei vegetariano. Aí, quando eu saí para o ministério, continuei como vegetariano. Só que quando eu fui para o Arautos, eu não consegui. Eu fiquei 1 ano como vegetariano e não consegui me manter vegetariano. Na época, você não tinha hoje como tem essa facilidade com arroz integral, né, com tantas verduras, com tantas proteínas vegetais e tal. Eu tinha muita dificuldade. Voltei a comer carne e tal. E depois, quando fui para o distrito, eu voltei a ser vegetariano. Então, eu procurava cuidar, né? Eu não tomava refrigerante, essas coisas todas, né? Mas eu vim cuidar melhor da minha saúde quando eu me tornei o diretor do Ministério de Saúde, né, da associação e tal. Então o meu cuidado com a saúde se tornou assim mais cuidadoso, né? Mais específico, e aí a gente tá vivendo aí com a graça de Deus. Sempre gosto de esportes, né? Hoje não jogo mais futebol como eu gostava de jogar, mas jogo um tênisinho e tal, procuro fazer algumas caminhadas, né? E assim tentar manter a saúde, né? Comer direitinho. Muito bom, pastor. O senhor tem algum lema ou um verso preferido da Bíblia que guiou e conduz o seu ministério? Eu tenho um verso preferido de Salmo 37, verso 4. Alegre-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E isso tem sido uma realidade na minha vida, sabe? Como eu já mencionei, a maneira como o Senhor tratou comigo, né? O jeito que Ele conduziu a minha vida, como as coisas foram acontecendo, e eu percebo quão indigno eu sou, né? Não merecedor de nada, de nenhuma dessas bênçãos. E mesmo quando a gente pensa em se alegrar no Senhor, quantas falhas eu já tive, né? E tenho ainda, né? Mas o Senhor, a fidelidade do Senhor é uma coisa extraordinária, e Ele satisfez aos desejos do meu coração, os desejos mais profundos. Então eu sou muito grato a esse grande Deus, esse grande Senhor, espetacular Senhor. E eu quero continuar dedicando a minha vida para servir esse Senhor, porque Ele é digno, Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Pastor, a gente já está caminhando para o final dessa entrevista, esse lindo testemunho. Qual seria as suas palavras finais que o senhor gostaria de deixar com a sua história, na sua jornada, o que o senhor aprendeu? Então, as minhas palavras finais tem a ver com aquilo que eu mencionei, da maneira como Deus me conduziu e me tratou durante todo esse tempo. E às vezes a gente busca tantas coisas em tantos lugares,
mas o lugar certo de a gente buscar todas as coisas é em Deus, na sua presença, na sua palavra, na sua companhia e na sua amizade. Porque Deus, Ele é pleno e só Ele pode trazer a plenitude na vida da gente. E o que a gente precisa é experimentar isso no nosso dia a dia, né? Ouvindo Deus falar através da palavra, falando com Ele através da oração, testemunhando dele quando a gente está cheio de Deus, e aí a gente vai perceber que a vida tem um novo sentido, em que as situações da vida, mesmo em tempos difíceis, elas vão se encaixando e você vai percebendo nitidamente a mão de Deus guiando e dirigindo todas as coisas. Então a minha mensagem para você que está me ouvindo é: procure conhecer Deus mais profundamente, aprenda a depender de Deus mais fortemente e procure amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, porque na verdade é isso que vale a pena. Amém, pastor. Obrigado mais uma vez pelo seu testemunho, que Deus conduza ainda seu ministério até Cristo voltar. Amém. Ficamos aqui, então, mais um quadro Pioneiro de Luz. Agradecemos que você está assistindo até agora, que Deus possa abençoar e conduzir o teu ministério também. Amém. Um abraço e tchau, tchau. Amém. Um abraço.